Olá, você que participa dessas lives da Sociedade Bíblica do Brasil. Uma alegria estar mais uma vez com você e com todos aqueles que estão aqui nos assistindo. Hoje à noite vamos ter um assunto muito especial. Nós vamos falar com um dos maiores especialistas em Bíblia, especialmente nos originais da Bíblia, o professor Luiz Saião. Ele já está, eu acho, nos bastidores, ele vai vir à frente aí. Olá, Saião, como é que você está? Tudo bem? Olá, Erni, tudo bem? Um prazer estar aqui em sintonia com você, né, e com a SBB nesse trabalho tão especial de divulgação das Escrituras. E a alegria é nossa, obrigado aí pelo seu tempo de abrir um espaço na sua agenda para a gente conversar. Sabe que nas nossas conversas aí com os nossos convidados, uma pergunta que eu gosto de fazer no início é uma pergunta bem pessoal. Como é que a Bíblia entrou na vida do Luiz Saião? Você pode contar para a gente? Com prazer, né? Bom, eu vim de uma família originalmente não de tradição evangélica, né? E o pessoal não tinha uma definição religiosa muito nítida. Eu não vivi com os meus pais biológicos, mas com parentes próximos, e quando eu tinha 10 anos de idade, foi o meu primeiro contato com a Bíblia, né? Havia uma Bíblia antiga, tradicional, que a família tinha lá, e eu fiquei muito curioso, né? Porque eu vi que ali tinha muitas histórias, e eu comecei a ler e li várias histórias bíblicas ainda muito novo, mas aquele contato foi apenas um contato inicial, né? Inclusive alguns familiares falaram, olha, esse negócio de você tão novo ficar lendo isso não é tão bom assim, né? E na caminhada da minha vida, eu que nasci em São Paulo, por questões familiares, eu mudei para o interior de onde hoje é Tocantins. Meu primo era médico lá, né? E a esposa dele era de tradição presbiteriana, né? E aí eu tive um contato mais próximo, direto com a Bíblia. Eu tinha uma série de questões sobre a vida muito intensas. Eu um dia fiz uma oração, né? Falei, Deus, será que o Senhor existe mesmo? Né? Se o Senhor existir, ajuda aqui, porque a coisa está difícil, né? E aí eu tive uma experiência de fé muito profunda aos 12 anos de idade, lá no interior do nosso Brasil. E aí, quando eu entendi o que era o amor de Deus, o que significava a pessoa de Cristo Jesus e a mensagem deixada na palavra de Deus, aí eu passei a comer a Bíblia de manhã, de tarde e de noite, né? Aí eu falei, não, esse livro aqui é muito especial. Então, desde os 12 anos, eu passei a ler intensamente, né, as Escrituras e a procurar descobrir, né, os seus segredos, a sua mensagem fascinante, né, toda a palavra divina, e eu estou tentando entender até hoje, né? Então, isso é bonito da Bíblia, né? A gente começa a entender, mas nunca termina de entender tudo, né? Com toda certeza. Uma coisa que me toca muito, eu sempre digo, é bom a gente ser bem humilde, porque quando a gente acha que sabe, é aí que a gente não sabe, né? Com certeza não sabe mesmo. Tá bom. Vamos lá, então. Você na sua vida, trabalhou muito com os originais da Bíblia, publicou, traduziu e etc. e tal. Por que é importante, vamos pegar no Antigo Testamento, por que é tão importante conhecer a cultura hebraica ao ler a Bíblia? Então, Erni, nós sabemos, né, que na Bíblia você tem uma mensagem da parte de Deus que fala a todo o coração humano, né? A Bíblia transcende essa realidade que a gente chama de limitação antropológica, né? Mas quando nós lemos o Antigo Testamento, né, na nossa tradição nós contamos aí os 929 capítulos, né? Com exceção de alguns poucos em aramaico, né?
quase a totalidade do Antigo Testamento está em hebraico, né? E o que acontece? O hebraico é uma língua diferente, né? Pertence a um outro ramo linguístico que é distinto do que a gente chama de ramo indo-europeu, né? Nós estamos acostumados, né, com línguas latinas, com línguas germânicas e, de vez em quando, eslavas, talvez, mas quando chega, vamos assim dizer, para os lados de lá do mundo, a coisa fica diferente, né? Então, esse mundo semítico, ele tem peculiaridades, tem um jeito de enxergar a realidade diferente, tem elementos de natureza cultural, e aí quando você lê esse texto, se você não tiver uma compreensão dessa realidade, a gente não consegue, vamos dizer, usufruir e aproveitar muito bem a mensagem desse texto, né? Porque você tem essa palavra divina que entra no eixo do tempo, que entra na história, falando para pessoas de carne e osso, né? Mas numa realidade no tempo e no espaço. Então, quando a gente faz o que vocês fazem muito bonito aí na SBB, trabalho de ciências bíblicas, né? Você produz esse processo de aproximação desse ambiente original para entender o texto com mais exatidão e profundidade. Por isso, o conhecimento do hebraico é tão importante. Essa ponte do mundo antigo para o mundo de hoje é uma maneira que eu percebi nas minhas andanças aí pelo Brasil afora, porque as pessoas entendem, de que imagina que alguém lá, quando o Brasil foi descoberto por Cabral, escrevesse sobre a realidade humana no Brasil, né? O sentido que isso ia fazer é só 524 anos depois. E as distâncias da Bíblia são muito maiores do que isso, né? Como é que de 1500 para hoje já ninguém consegue imaginar a diferença. Você imagina agora, você vai 2000 anos para trás, você vai 3000 anos para trás. É uma distância muito grande, não é mesmo, Sayão? Então, é uma distância enorme, né? E essa distância, ela envolve não só essa realidade linguística, né? Até aproveitando que a gente fala, por exemplo, em hebraico, não é bem hebraico, são hebraicos, né? Porque exatamente. É muito mais antigo do que o outro, né? Tem características específicas de um autor, de um determinado livro, né? Que não é tudo igual, né? A gente olhando assim o texto, mas a gente tem outra configuração cultural. As pessoas moravam em comunidades, né? Eu me lembro que uma das primeiras viagens que eu levei pessoas assim para conhecer esse ambiente de perto, um susto muito grande é que eles olhavam e falavam: escuta, mas a cidade era só isso? Eu falei, então, isso aqui é menor do que um condomínio de uma cidade grande. Quando você fala de uma, por exemplo, a aldeia, né, de Belém, onde estava lá Ruth e Boaz, né? Isso é um punhado de casas, né? É algo entre 500 a 1000 pessoas, né? E isso é uma cidadezinha do mundo antigo. Como é que eram essas casas? O que essas pessoas comiam? Como é que era a organização da vida? Quando é que tinha colheita, quando era o tempo da chuva, da estiagem, né? Como é que se organizavam as famílias, como é que as pessoas se deslocavam. Tem uma série de coisas, né, que a gente, olhando para todo esse elemento geográfico, histórico, cultural, organizacional, social e étnico, né, a gente começa, assim, vamos dizer, a deixar a foto mais nítida, né? Para poder, vamos dizer, chegar perto desse mundo bíblico aí que está tão perto do coração, mas às vezes distanciado de uma interpretação precisa. Eu posso te contar, eu não tenho grande experiência de viagem para Israel. Eu fiz uma viagem, não foi turística, eu fui para trabalho. Para Tiberíades, eu fui, Taibírias,
E Sim. aí eu cheguei lá, eu digo, pô, então o mar ali, que para mar eu pensei, poxa, que isso aqui é um lagoão, né? Demais, não é muita coisa não, né? Agora, quando você olha o contexto do deserto, tem aquele monte de água doce ali no meio, você diz, é um mar de água doce, né? Com Então, certeza. aí a gente começa a entender. E aí alguém me recomendou, aluga um carro e dá uma volta no Mar da Galileia, né? E eu aluguei. E eu não tinha dinheiro trocado. Eu digo, eu conhecia a geografia bíblica, mas não a geografia como nós estudamos. Eu digo, eu vou trocar dinheiro em Cafarnaum. Ai, ai, ai. Então, todas essas experiências de um sujeito sozinho, lá, sem nenhuma pessoa, eu comecei a achar. Então, a gente passa vergonha, né, do que a mente faz com aquela realidade. Né? É tão bonito isso, né, que você consegue voltar ao passado, mas aí vem o outro lado da história. Como a mensagem bíblica que vem daquele ambiente, como ela tem esse poder de tocar no ser humano de hoje, não é mesmo? É uma coisa impressionante isso. Então, é surpreendente, porque a impressão que eu tenho, Ernie, é que nós estamos, assim, na nossa, vamos dizer, tradição brasileira e ocidental, né? A gente vive esse mundo pós-domínio da razão, né? Onde a gente fragmenta tudo, analisa, e algumas coisas a gente parece enxergar com mais, que a gente chamaria de objetividade, né? Mas uma coisa extraordinária do mundo bíblico é que ele consegue reunir, como que num mosaico artístico muito extraordinário, elementos distintos. Então, quando a gente vê essa literatura bíblica com narrativa, com poesia, com literatura de sabedoria, né, com os discursos proféticos, os oráculos. Então, existe assim um interrelacionamento de coisas que tocam no aspecto pessoal, individual, que tocam na questão da relação com Deus, que tocam em aspectos psicológicos, sociais, e eu diria assim, né, usando uma linguagem bem simples e comum, vem a vitamina mista, né? Vem tudo junto. Então, eu acho que essa maneira, vamos dizer, que era voltada para o homem comum, com a capacidade de tocar as diversas cordas da harpa aí, ela tem força especial de comunicação, né? E o desafio que eu entendo, né, é a gente conseguir o máximo possível ouvir o texto dentro do seu contexto para perceber qual é o seu enfoque primordial para trazer para as pessoas da realidade de hoje. E realmente o que me impressiona, né? Eu já tive a oportunidade de ver gentes na África, no Extremo Oriente, no Oriente Médio, em vários lugares da Europa, na América do Norte, interior do Brasil, em comunidades indígenas, em gente que faz doutorado nas melhores universidades do mundo, e a Bíblia acha um caminho no coração de todas essas pessoas, o que é uma coisa assim admirável e impressionante. É verdade, essa é uma das coisas que mais impressiona. Até do ponto de vista, você falou dos gêneros literários aí, da poesia e assim por diante, a Bíblia tem essa característica, apenas olhando o lado literário, não olhando agora, que a gente confia a palavra de Deus, olhando esse aspecto literário, ela é literatura da melhor qualidade, né? É uma coisa que toca a alma humana como a literatura boa normalmente toca. É verdade. Uma outra questão, você falou também das nuances do texto, que a gente capta quando a gente consegue entrar para dentro do hebraico, grego e hebraico, nós somos mais no Antigo Testamento, o hebraico e o mundo de então. Então, o entendimento do texto, a interpretação do texto, a exegese,
Para isso é fundamental, digamos, não um entendimento simples, mas um entendimento mais profundo do texto. O estudo do original é fundamental nesse caminho. Olha, com certeza, porque a gente tem desafios, né? O que é o que a gente chama de exegese, né? Que é essa arte de ir descobrir, extrair do texto o seu sentido primeiro, né? A gente faz a pergunta, né? Quando o texto foi escrito lá atrás pelo profeta Amós, né? Quando a gente tem um texto que vem, né, lá do cronista, né? E a pergunta é o que ele estava querendo dizer quando ele elaborou esse texto e esse texto fez sentido para a comunidade da fé, né? Em primeiro lugar, uma coisa que assim, nem sempre o pessoal presta atenção, né, que a gente tem que entender o contexto histórico, né? Quando fez isso? É antes do exílio? É depois do exílio? O que estava acontecendo? Quais eram os desafios? Quais eram as perguntas? Quais eram as crises? Então, quando você tem isso, você tem um pano de fundo, né? Depois, onde que isso acontece, né? Isso acontece lá perto do Mar da Galileia, é lá no deserto, é no Vale do Jordão, quais são os desafios lá? E quando a gente for lidar com a língua, aí o desafio é grande, né? Por quê? Porque a língua é muito diferente. O hebraico, que a gente pode dizer assim, tem uma lógica distinta, né? Tem associação entre palavras que, para quem fala português, não aparece. Um exemplo interessante que a gente vê logo no começo de Gênesis, né, é que o primeiro homem é chamado de Adão. Curiosamente, a terra, o solo é Adamá. E esse homem, né, ele vem dessa terra que é avermelhada, e vermelho é Edom, Adumá, e ele tem sangue que é Dam. Né? Então, Adão, Dam, Adamá, tem toda uma brincadeira ali e um interrelacionamento. Né? Tem um livro muito interessante, né, de um autor que é muito conhecido, chamado Hans Walter Wolff, chamado A Antropologia do Antigo Testamento. Né? Então, imagina só, quem que pode imaginar, ele, que a palavra nefesh, que é a palavra alma, pode significar garganta. Como assim? Né? Então, nefesh pode ser alma, pode ser espírito, pode ser pessoa, pode ser fôlego, pode ser sopro e pode ser garganta. E a gente entende porque quando a pessoa deixa de passar o sopro pela garganta, ele não está mais vivo, né? Então, o jeito de pensar, o jeito de organizar as frases no hebraico, as partículas gramaticais, como elas se relacionam no que a gente chama da sintaxe da língua, é muito peculiar, né? E por isso nós temos as ferramentas, né, de estudo muito bem elaboradas, de estudiosos aí que dispõem, né, e os bons exegetas, né, expositores, tradutores têm acesso para a gente chegar o mais próximo possível daquilo que a gente tem no texto. O Salmo 23, por exemplo, lá fala, né, no finzinho, que a bondade e misericórdia, ou bondade e fidelidade me seguirão, me acompanharão todos os dias da minha vida. Só que a palavrinha lá, radaf, quer dizer perseguir, né? Então você vê que a sensação de que Deus vem com muita bondade e fidelidade é tão forte que ele se sente assim sob uma santa paranoia divina, Deus perseguindo com sua bondade e amor. Então faz muita diferença, e o conhecimento da língua, sim, é fundamental para uma compreensão adequada, né? Por exemplo, às vezes a pessoa lê uma versão, a nova tradução na linguagem de hoje. Isso. Aí ele lê a nova Almeida atualizada, aí ele lê, sei lá, Almeida 21, aí ele fala, nossa, por que está diferente? O segredo da diferença está em elementos que marcam o original, né? E aí é muito importante conhecer o hebraico. Por isso se fala também que ter mais de uma tradução não é uma desgraça, é uma bênção. Né? Com certeza, porque o que você realmente tem
né, de referência, vamos dizer, que está ali definida, é o texto como nós o temos, né, que é a fonte da tradução, digamos assim, o texto original de onde partem todas as traduções. Mas nem sempre a tradução consegue captar tudo, né? Então, por exemplo, uma tradução mais literal, estilo, vamos dizer, Almeida Corrigida, ela tem lá o seu papel, mas tem hora que ela não consegue desdobrar o texto, e às vezes uma tradução que a gente acha que é mais livre, parece ser menos fiel, na verdade ela traduz a ideia mais adequada para quem ouve do lado de cá. Então eu diria que as traduções, elas são muitas vezes complementares e são importantes. Se alguém quer estudar a Bíblia, eu sempre sugiro, pegue uma tradução mais, vamos dizer, tradicional, formal, uma bem mais contemporânea, né, e uma intermediária, e compare as três. Eu até, esse exemplo que você deu do hebraico, sem mencionar o hebraico, no final do Salmo 23, a gente, me seguirão, e aí você diz que é um seguir com intensidade, perseguir. Até aqui, o latim, que é a origem do nosso português, ele já coloca esse perseguir, não é apenas um perseguir maldoso, mas é por exemplo, perseguir a verdade. Ninguém vai matar, né? Uma perseguição para matar a verdade, né? Mas ele quer com muita intensidade. Isso, uma palavra só por vezes não reproduz o sentido do texto. Então, eu acho que ajuda o pessoal a entender isso um pouquinho melhor. Com certeza. Que bacana. Uma outra coisa importante, além de toda, por exemplo, você já mencionou várias vezes aqui a questão histórica. O hebraico de 400 a.C. não é o mesmo hebraico de Gênesis, por exemplo, para pegar uma grande distância histórica. E o contexto histórico é outro, porque ali já vai quase um milênio desde que foi escrito, não desde os fatos que ele descreve. Então, tudo isso já é uma coisa. Eu queria entrar um pouquinho nas festividades para a gente entender. Por exemplo, hoje, quando a gente fala na Páscoa, quando é que é a Páscoa, né? O que entra, pelo menos aqui no Brasil, na mente da pessoa é chocolate, coelhinho, né? E aí ele vai para a Bíblia, nenhum dos dois está lá, né? Como é que essas festas a gente poderia entender melhor também com esse recurso de voltar para dentro da história e da Bíblia? Então, Ernie, uma das coisas muito bonitas que você tem na Bíblia, e a gente descobre em frases muito simples, né? Veja, até no Apocalipse, quando se fala sobre Jesus, né? Aquele que era, que é, e não que há de ser, mas aquele que virá. Então, existe um valor especial dado ao tempo, à noção de história, né? O jeito de pensar a realidade que a gente tem na nossa tradição cultural está muito marcada por essa ideia de que Deus é um Deus que age, um Deus que não é uma mera abstração, não é um Deus dos filósofos, assim, não é uma tentativa de descrever a ontologia divina, né? Então esse Deus que age, que entra na história, né, que vem tabernacular, que habita conosco, que habita com o seu povo, essa chegada desse agir divino, ela se dá num ambiente onde a cultura nômade pastoril, né, do Israel antigo, que se estabelece na terra de Canaã, vai ter que lidar com a realidade, vamos dizer, do clima, né? E essa realidade do clima é muito interessante porque ela tem basicamente um semestre de estiagem e um semestre de chuvas. E aí, esse tempo natural naquelas condições, por causa dessa experiência especial com Deus, ele vai se revestir de uma noção diferenciada do sagrado. E aí, esse ciclo anual, ele não é só uma marca dali, mas ele é associado ao que Deus faz na história do seu povo, como os bons estudiosos têm demonstrado. Que coisa interessante.
A Páscoa, né, é uma festa especial porque marca até a noção da identidade do povo que é libertado de um poder opressor no Egito, né? E então essa Páscoa, ela acontece aí, né, no mês de março, de abril, nesse período, quando começa a estiagem, né? E logo depois você tem a festa da colheita, né? Principalmente ligada à colheita do cereal, né? Que a gente tem aí trigo muito próximo, a cevada também. Então você tem a Páscoa e o Pentecoste, né, que estão marcadas aí. E aí você vai adiante, passa esse período de estiagem, você chega no início da estação chuvosa, que é final de setembro, começo de outubro. Aí você tem as trombetas, que é o ano novo, né, que os judeus hoje chamam de Rosh Hashanah. Aí a gente tem a festa das cabanas, né, ou dos tabernáculos, ou como muitos chamam, né, de Sukkot. São essas as festas principais, né, com algumas outras que aparecem. Então é interessante que essas festas, elas marcam, primeiro, esse ambiente celebrativo especial, né, que comemora a ação de Deus na história. Segundo, ela coloca o calendário como uma referência que depois vai entrar na tradição cristã com força. Esse calendário não é só uma marca da sequência do tempo. Depois, ela é importante no entendimento da Bíblia, né? Você vai para o Evangelho de João, por exemplo, Jesus está participando dessas festas. Jesus, inclusive, é associado, né? Jesus, ele morre na Páscoa, né? E ele vai ressuscitar nessa ocasião, e o Espírito Santo chega no Pentecoste. Então é muito interessante como essa coisa bonita, né, de realidade física natural, né, se associa com a questão do ciclo, né, econômico e da vida das pessoas, com o Deus que age na história e que transborda para a história da salvação. Então, assim, a Bíblia faz essas conexões, então é muito bonito, e essas festas, elas são muito especiais e são, vamos dizer, do ponto de vista assim, mais antropológico, elas são a mãe, né, das nossas festas que a gente tem na tradição do calendário, né, cristão. Esse ciclo também, ele era repetido, e dentro da celebração, o pai ou o ancião da família, ele contava a história, vai repetindo cada ano a história, né? E a família preserva aquele valor bem concreto, ligado a essas coisas concretas. Você sabe que isso me faz lembrar uma coisa interessante. Uma vez, né, dizem, né, conta a história no ambiente da tradição judaica, que um sujeito nos Estados Unidos, né, perguntou, né, para um sábio, um rabino, né, judeu, por que eles conseguiam manter a tradição durante tanto tempo, né? Qual que era o segredo? Aí a resposta dele foi: a gente sabe contar a história para criança. Aí o americano ocidental moderno falou: mas como assim saber contar a história da criança? Não, me explica esse negócio melhor, né? Aí ele falou: então me conte qual é o ponto principal da história americana. Os peregrinos chegaram no Mayflower e eles desembarcaram aqui e iniciou-se, né, a colonização da América. E aí ele falou: mas então, e o que o pessoal comeu naquele dia? Como é que foi? O que eles cantaram? Ele falou: mas não sei, isso é irrelevante, o que importa é a data e os nomes das pessoas. Aí ele disse: aí que está a diferença, a gente, né, continua comendo o mesmo jantar que a gente comeu há mais de 3.000 anos, e toda vez a gente conta a mesma história para as crianças. Por isso é que essa tradição viva não morre jamais. Então é muito interessante, isso realmente é muito poderoso. É muito, muito bacana. Eu queria pensar uma coisa que você passou aí também, o Deus dos filósofos, o Deus concreto. É esse Deus que está ligado à vida, né? Ao Abraão, Isaac, Jacó, à colheita, ao plantio. Né? Depois, quando entra a cultura grega, ele já fica muito mais... os grandes, o período clássico grego, o Deus, o primeiro motor, né? Do Aristóteles lá,
o Aristóteles nunca foi criacionista. Pois é, exatamente. E você liga Aristóteles com a criação e etc. e tal, né? Isso já é uma outra perspectiva. E quando você entra no mundo romano do latim, né, toda essa adaptação transcultural que foi passando o cristianismo, né, voltar aos originais ajuda a entender um pouquinho melhor a fé cristã. É uma caminhada longa na história, não é mesmo? Olha, Eli, eu acho que isso é extremamente importante, até porque quando a gente fala com as pessoas no dia a dia, o povo comum, esse povo não é um filósofo grego, né? Não é um senador romano, né? E aí, de fato, quando a fé bíblica chega, né, e ela cresce nesse ambiente do antigo mundo greco-romano, Deus é visto, né, pelos filósofos, começando com Aristóteles, mas também como Platão, como uma essência, né, como um elemento ontológico, como uma abstração, né, na linguagem do Aristóteles, o motor imóvel que faz tudo se movimentar, né, e o movimento é sinal de imperfeição. Então, é um foco muito na razão humana, né, é bastante antropocêntrico. O Platão estabelece muito essa coisa que matéria está de um lado, o espírito está do outro, um dualismo completo, né? E há uma ideia de um universo ideal muito mais estático, né? E a gente aprende que espiritualidade está muito a ver com contemplação, com passividade. A gente valoriza a harmonia, né? A compostura, e assim a descrição das coisas deve ser mais linear e mais racional, né? E é uma cultura que valoriza muito o espaço, né? A escultura, os templos, né? E, por definição, esse mundo greco-romano ficou muito marcado por essa ideia de domínio e controle, né? Quando a gente olha na Bíblia, até quando a gente diz, né, que Deus falou, eu sou o que sou, no hebraico isso é um pouquinho mais profundo, né? O verbo, ele está numa forma dinâmica, né? Como se Deus, assim, ele está dizendo eu sou o que sou, mas mais do que isso, eu serei o que eu decidi ser. Ou seja, eu sou incontrolável. Eu não sou como os ídolos que são manipuláveis e vocês podem negociar. Então Deus age na história, Ele é Senhor de tudo, Ele se relaciona com as pessoas a partir dessa relação interpessoal, né? Por exemplo, no mundo bíblico, a descrição de alguém é de pertencimento, né? Ele pertence à família, ele pertence ao clã, ele pertence à comunidade do povo de Deus. O mundo material e espiritual, ele está entrelaçado, ele não é uma oposição. E a realidade, o mundo é dinâmico, né? Então, essa espiritualidade que brota dessa compreensão de Deus, ela pede uma ação transformadora. Uma coisa bonita na Bíblia hebraica ela é cheia de metáforas. Ela não fala que o sujeito ele é arrogante, fala que ele tem pescoço duro, né? Ela usa um monte de metáfora que pede movimento, pede vida, ela é cheia de emoção, ela tem poesia, metáfora, narrativa, né? E a gente tem esse predomínio do tempo, né? Enquanto o grego gostava de ver muito, o hebraico antigo gostava de escutar muito. Ouve, ó Israel. Enquanto o espaço, né, era mais importante, com aquele predomínio da estética, no Israel antigo a importância era no tempo, na história, né? Inclusive os gregos e os romanos achavam que os judeus eram malucos, né? Eles tinham um templo grande e não tinha nada lá dentro, né? E falava, como é que pode? Esse pessoal diz que tem um dia em que a gente deve descansar e dedicar a Deus. Para esse império gigantesco que tem um monte de escravos, como assim ficar um dia descansando? Essa conversa não. Então tem uma série de elementos, e isso depende muito, né, dessa visão, né, de um Deus vivo, de um Deus na história, de um Deus pessoal, de um Deus que ama. É muito mais, e eu tenho a impressão, não sei se você concorda comigo, que eu acho que a nossa caminhada assim, teológica, na nossa tradição do Ocidente, ela ficou muito marcada por esse, vamos dizer, excesso, né, de filosofia mais assim, helênica, abstrata, do que essa conversa
bonita da Bíblia. Tem uma crítica que se faz à teologia, e aí a teologia evangélica, onde o centro é a justificação pela fé, que a teologia ajuda mais a desconfiar do que a confiar. Pois é. Então, às vezes a coisa perde um pouco o caminho mesmo, fica muito setorizada e limitada, né? O Antigo Testamento, o mundo hebraico, ele está muito mais ligado à vida, né? Muito mais ligado ao viver. Não é o existir como existencialismo, mas ao viver, né? Eu poderia até fazer uma distinção por aí para achar que ele é existencialista. Nesse sentido problemático dos nossos dias, né? Onde a coisa parece não ter sentido. De fato, inclusive é uma cultura celebrativa, né? Uma cultura de festa, de realmente celebrar a vida. Eu ouvi uma história real de um amigo que é do Ministério Fé Vem Pelo Ouvir nos Estados Unidos. Eles são os que criaram esse ministério. Ele foi por um mundo semita lá do deserto, do norte da África, e eles foram levar a Bíblia gravada, o Novo Testamento gravado para beduínos. E o Mateus começa com um texto que nós aí, na nossa cultura moderna, para que contar tanta genealogia? Aí diz que ele disse, pô, que pena agora que eu vou mostrar, vai começar com Mateus, e aí vai filho de fulano, filho de ciclano. Aí diz que aquele pessoal com os camelos deitados lá, e eles escutando, eles conseguiram essa audiência toda especial. Aí escutaram aquele Mateus 1, é filho de fulano, e todo mundo sério prestando atenção. E aí ele disse, aí eles já estranharam isso, né? Porque normalmente a gente desliga daquilo, e eles se ligaram. Aí o sujeito disse, sabe, esse Jesus é importante mesmo, porque a gente sabe quem é o pai, quem é o avô, quem é o bisavô, quem é o tataravô, né? E é difícil a gente saber. A gente, quando vem uma pessoa na casa da gente, a gente pergunta, de onde tu vem, quem é teu pai? E no máximo o sujeito sabe quem é o avô. Jesus sabia todas as gerações para trás. Esse cara é alguém importante. Veja, olha a perspectiva que ele deu na cultura deles para a genealogia. Esse tipo de coisa a gente aprende dentro daquele mundo cultural que a gente está fora dele, né? Então tem lições que estão ocultas na Bíblia por causa dessa distância nossa cultural. E estabelece pontes, né? Eu tenho tido um contato com muitas pessoas do Extremo Oriente, né? E, por exemplo, quando você vai para o Japão, para a China, tem muita questão, né, da importância dos ancestrais, né? E aí você fala, é uma coisa análoga, né? Uma vez eu perguntei para um japonês do Japão, né, que é cristão, falei, qual livro da Bíblia que você acha mais cativante e assim, interessante para um japonês ouvir? Ele me respondeu, Josué. E eu falei, como assim? Eu nunca imaginei que eu ia receber uma resposta dessa, né? Então, de fato, é muito interessante e especial perceber isso, né? Como Deus toca de maneira diferente. A gente já falou das festas e disso, de rituais e outras coisas. Vamos entrar um pouquinho na área da geografia, o ambiente físico na compreensão. Você também já, de passagem, disse que a geografia é importante para o entendimento. Dá um exemplo, assim, da tua experiência, como é que pode ajudar a geografia? Olha, Ernie, por incrível que pareça, é de uma importância extraordinária o conhecimento da realidade geográfica. Começa pela dimensão, né? Por exemplo, a terra de Canaã ali, grosso modo, a região da Terra Prometida, é um espaço de mais ou menos 25 mil quilômetros quadrados. Então, é uma coisa assim do tamanho de Sergipe, né? Então, quem vem do Brasil, né, e vem a ver a dimensão que nós temos, aí chega lá e fala, nossa, é isso aqui que é a grande Terra Prometida?
Depois, essas dimensões, consequentemente, elas são muito limitadas. Eu nunca me esqueço de alguém, a gente passando uma vez ali junto ao Rio Jordão, né? E a pessoa demorou um pouco para olhar, mas cadê o rio, né? Não estou mais vendo. Eu falei, então, isso aqui é um rio que só vê pela fé, porque tão pequeno que ele é. Porque para nós é um riacho, né? É uma coisa limitada para quem está num ambiente assim, né? E aí, quando você olha para aquela terra com esse tamanho limitado, que tem 3 tipos de deserto diferentes, cerca de metade do território é composto de deserto. A Terra tem uma região litorânea com praias bonitas do Mediterrâneo, tem uma área intermediária conhecida como Cefalá e tem uma região montanhosa no centro, que é seguida, né, nesse corte assim leste a oeste de uma depressão, por uma falha chamada falha sírio-africana que chega no Vale do Jordão. Então, por exemplo, você sai de Jerusalém e desce para Jericó, para o Mar Morto, você pode sair de Jerusalém com 5, 8 graus, você chega lá embaixo, está 30, né? Você desce 1.200 metros, você tem um lago salgado tão diferente no mundo como o Mar Morto, e depois você tem a Galileia com o Lago de Tiberíades, que é o Mar da Galileia, e uma região mais ao norte, muito fértil, com árvores frondosas, bonitas, perto do Líbano. Então, assim, é muita diversidade para pouco espaço. Eni, o Monte Hermon tem 2.814 metros. Lá tem estação de esqui. O sujeito, em janeiro, pode esquiar no Monte Hermon, com uma temperatura de -5, -10. Ele pega o carro, em menos de 2 horas, ele está tomando banho no Mar Morto com 25 graus de temperatura. Você está em Jerusalém, está chovendo, mas chovendo forte, pesado. A 20 minutos dali no deserto não tem chuva nenhuma, zero. Chove uma vez por ano. De vez em quando, da montanha, desce uma torrente daquela parte elevada, e quando você está no deserto e não tem absolutamente nada, está um sol, desce aquela torrente varrendo tudo. Então, é um mundo geográfico muito peculiar, com uma série de que a gente chama de microclimas específicos. Então, por exemplo, você vai para Belém, do ladinho de Jerusalém, na região montanhosa, a 800 metros de altura. Num dia bonito, claro, você olha do lado de lá, olhando para a área oriental, é hoje o país que é a Jordânia. Ali é a antiga terra de Moabe. Aí, quando você abre o livro de Ruth e vê a história lá do Elimeleque e de Noemi e com os filhos, aí você fala, como é que eles foram parar na terra de Moabe? Eles chegaram, olharam, giram do lado de lá e falaram, opa, parece que do lado de lá está mais verdinho, porque Belém e Jerusalém dão as costas para o deserto. Parece que a chuva caiu do lado de lá. Olha, a distância é perto. Então chegou alguém ontem do Moabe e falou, olha, lá o negócio tá bom. Quer saber de uma coisa? Tá difícil aqui. Nós estamos na casa do pão, na terra de Judá, num lugar abençoado, mas nós temos que cuidar dos filhos, porque o Malom e o Quilion não estão muito bem. E aí você pode vislumbrar o contexto da mudança deles. Você lê o Salmo 133, como é bom que os irmãos vivam em união, vai citar o Monte Hermon, vai citar um orvalho que desce até os montes de Sião. Aí quando você vê a geografia, quando você vê a história, fala, o norte e o sul nunca se entenderam. O sul, centro-sul, se acha a última bolacha do pacote, porque lá está o centro religioso, lá está Jerusalém, e eles discriminam de lá. Mas espera aí, a fertilidade que alimenta o sul vem do norte. O vento que sopra traz aquela brisa com esse orvalho que cai lá, chega aqui. Então, quer dizer, vocês não percebem que esse negócio não faz sentido vocês estarem divididos? Quer dizer, a unidade do povo de Deus é tão sagrada como a roupa do sumo sacerdote.
E é tão sagrado como esse orvalho que vem de lá. Aí quando você percebe e vê fertilidade, não fertilidade, centro religioso, lugar menos importante, norte e sul, geografia, opa, aí clareia e a gente consegue entender uma série de coisas. Aliás, os israelitas, né, vêm de uma peregrinação nômade, né, num ambiente desértico, e a gente olha lá para a terra de Israel e fala, poxa, isso aqui não está com muita cara de que mana leite e mel, não. Pois é, talvez não para quem veio, né, de um lugar muito fértil, mas para quem chegou do deserto e olha pela realidade, fala, puxa vida, que coisa maravilhosa é isso, e de fato a gente percebe, né, essa dimensão. Então faz toda a diferença. A gente convida o pessoal não só a crescer no conhecimento de ciências bíblicas, de se esforçar para ter acesso às ferramentas que ajudam, mas com certeza geografia faz muita diferença. Ajuda. Até entender a história do oficial lá que era lá do rio Eufrates, aqueles rios, e aí o profeta diz, entra aqui que tu vai ser purificado para entrar no Jordão. Os rios é mais ou menos pegar um cara de Manaus e dizer, vai lá no Cadê o rio, né? Exatamente. Essa distância, quando a gente entende a história, começa a fazer sentido até em coisas simples, né? O texto, e você pega uma compreensão do texto mais acurada, né? Que te ajuda a tirar conclusões boas do texto que estão em conformidade com a história e a geografia. Legal, legal. Uma outra questão, a organização dos textos bíblicos, talvez conversar um pouquinho, né, do Antigo Testamento. Por exemplo, tem o Pentateuco. Quando a gente fala em livros históricos, aí eles tinham uma outra organização do que nós temos hoje. Qual era o conceito que estava por trás disso? Então, a gente vê que a experiência do povo com o Deus que se revela na história, ela se traduz numa dimensão em que isso é registrado e fica como referência para a comunidade, né? E a teologia se desenvolve depois e vai dizer, não, olha, isso aconteceu de maneira especial, por isso essa palavra ela é inspirada por Deus e ela serve de diretriz, ela é normativa para a comunidade da fé, né? O que acontece? De maneira muito nítida, nós vamos observar que a lei, né, o Pentateuco, ela é referência porque fala do início de todas as coisas, do início do ser humano, do início dos problemas humanos e como é que se abre essa história da redenção e a aliança que Deus faz com o seu povo e como é que a vontade divina se estabelece para nós como diretriz, né, ético, social e propriamente de fé, né, de relação com Deus. Então isso aí é um paradigma que ficou na tradição judaica e na tradição cristã. Só que depois, na maneira de organizar as coisas, né, os textos vão se definindo e por causa da Septuaginta, da maneira como as coisas se organizaram na tradição grega e que teve impacto muito forte, né, no desenvolvimento da fé cristã, fez essa divisão que envolve com históricos, poéticos e proféticos, fazendo divisão de profetas maiores e menores, né? Não é uma divisão problemática ou ruim ou inadequada, ela tem o seu papel. De fato, a gente vai ver que aqueles livros são preponderantemente históricos, né? E de fato, nós temos os profetas, mas na tradição judaica aconteceu uma coisa um pouquinho diferente, né? Eles desenvolvem, até pela linguagem que a gente vê no próprio Novo Testamento, que fala da lei e dos profetas. É interessante, lá no final de Lucas, aparece uma frase, né, com referência ao que haveria de ser cumprido com relação a Jesus, o que estava na lei, nos profetas e nos salmos. Então, nesse momento, a gente tem, né, no contexto judaico, o que é chamado de Torá, a lei,
O Nevi, os profetas, e aí que é a diferença, os profetas começam lá já em Josué, né? Então, os profetas primeiros e os profetas posteriores, né? Que envolve a maior parte dos nossos profetas, e depois os escritos, que envolve os livros poéticos, mas também alguns dos livros que nós definimos como históricos, especialmente os livros chamados pós-exílicos, né? E é isso que origem, né, ao o que o judeu chama de Tanakh, Torá, Neviim e Ketuvim. É apenas uma maneira um pouquinho diferente de organizar sem interferir no conteúdo e que marcou a história das duas tradições. Hoje, muitos procuram fazer uma Bíblia cronológica, né, e sair fora desse esquema. Isso seria... tem seu valor, mas não daria um tom um pouco artificial à compreensão? Então, eu acho que realmente é um negócio complicado fazer uma Bíblia cronológica conforme as exigências da nossa realidade moderna. Por quê? Primeiro que existem livros que não dá para a gente defini-los em função da cronologia. O livro não tem esse enfoque. Quando você pega livros, por exemplo, como Eclesiastes ou como o Cântico dos Cânticos e outros livros, eles não têm nenhuma referência, eles não têm essa intenção, né? Por exemplo, eu vi gente querendo fazer Bíblia cronológica e querendo começar com Jó. Mas Jó não está falando de quando ele é exatamente. É um negócio um pouco temerário. E o segundo desafio para fazer uma coisa dessa é perguntar do que é que a gente está falando. Porque nós temos uma descrição no texto a respeito de quando aconteceu uma coisa. Mas nós temos uma narrativa do texto que envolve um olhar para aquele acontecimento de maneira diferente. Então, por exemplo, você pega um texto dos livros de Samuel ou dos livros de Reis, que está contando a história de Judá, por exemplo, você vai ler o mesmo texto no livro de Crônicas. Então, está fazendo referência ao mesmo momento cronológico, só com um olhar totalmente diferente. Porque um olhar pré-exílico e outro olhar do período persa, pós-exílico, com outro enfoque. Então, a pergunta é: o cronológico do ponto de vista de quando aconteceu ou da maneira como o texto descreve em função de uma nova realidade? Então, é um desafio. A gente não pode dizer que vamos dizer, algo totalmente dispensável, mas é importante reconhecer os limites muito claros dessa tentativa de colocar a Bíblia no relógio suíço. Não vai dar tão certo assim. Eu sei dessa, Bíblia no relógio suíço. É complicado, mas eu acho que eu não gosto de descartar as pesquisas que nem você, mas por outro lado também a gente não precisa seguir qualquer moda e achar que é a mais importante. Tá bom. Vamos agora... como a gente traz isso para hoje? Eu estava pensando numa figura de linguagem a partir dos Salmos. Os Salmos têm o paralelismo da poesia, né? Então ele dá uma ideia, repete aquela ideia com outra ideia ou com outras palavras, e aí, se a gente quiser trazer para hoje, a gente poderia fazer o terceiro paralelismo, como isso se aplica aos dias de hoje, tá? Continuando a poesia bíblica. Como é que a gente faz isso de trazer para os dias de hoje de uma maneira válida? Eu entendo que o primeiro ponto importante é a gente, de fato, entender por que um texto foi escrito e por que ele foi cativante e atingiu a vida das pessoas no passado. O que estava ali no radar que gerou, né, a pergunta e a resposta. E aí, a gente, olhando para a realidade de hoje, a pergunta é qual é o cenário análogo que eu tenho? Qual é a dimensão paralela e como é que eu vou
fazer essa linguagem soar da mesma maneira no contexto de hoje. Os antigos israelitas, por exemplo, quando iam falar que alguém era parente chegado, eles diziam, esse aqui é meu osso e minha carne. Bom, ninguém vai dizer. Você não chega para o seu primo lá na igreja e diz, esse cara aqui é meu osso. A pessoa diz, ixi, esse negócio não vai dar certo. A gente diz o quê? Esse aqui é sangue do meu sangue, né? Então, é possível a gente pegar, e eu diria assim, dentro do nosso contexto atual, reelaborar metáforas que sejam pertinentes ao mesmo sentido que a gente tem no original. Tem certos textos na Bíblia que são incompreensíveis, né? Imagina só, o sujeito é duro para você levantar contra mim o seu calcanhar, né? Ou recalcitrar contra os aguilhões, né? Tem coisas, a história de Sara lá com Abimeleque, que isso sirva de um véu entre os teus olhos, né? Então a pergunta é, como é que eu posso dizer isso e pegar essa mesma força, né, para trabalhar? O Eni conhece bem, né? Inclusive a famosa série Translators Handbooks, né, to the New Testament. Inclusive o trabalho do Robert Bratcher nos Salmos, trabalho muito interessante e que serve de diretriz para os tradutores. E uma das coisas extraordinárias dessa série é que ela não fala só do sentido do original, ela não só descreve ali, mas ela diz, olha, a ideia é essa, e começa a dar umas dicas, né, de como é que você pode, né, como é que você vai falar de perseverança na realidade brasileira hoje? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? A gente tem elementos. Então, eu acho que um dos desafios que a gente tem, que envolve a história da SBB e de outras missões que trabalham com esse desafio da comunicação, né, da gente conseguir, né, usar a linguagem, a realidade do nosso cotidiano para transmitir aquela ideia bíblica com pertinência, e acho que especialmente com o sabor adequado que chega na vida das pessoas, né? Eu estava mencionando aqui que como é que a gente vai falar de perseverança, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Eu gosto de brincar com o pessoal, falo, como é que a gente pode dizer a verdade ao mesmo tempo falando com as pessoas de uma maneira a respeitá-las e considerá-las? Aí eu gosto de brincar dizendo, é melhor, a gente tem que aprender a tirar a bola sem fazer falta, né? Tá certo. Então, essa coisa eu acho que é muito necessária e importante e faz toda a diferença. Legal, legal. Sayão, nós já estamos aí há 1 hora conversando, e quando a conversa é boa, o tempo passa voando. Que coisa boa conversar contigo sobre esse tema. E obrigado aí pela companhia de todos os que nos acompanharam ao longo dessa jornada, estão aí do outro lado. Espero que tenham também gostado e sentido edificados. Talvez uma palavra agora, mais indo para os finalmente, uma palavra para estimular a pastorada e os líderes da igreja a sempre voltarem ao texto bíblico para trazer uma mensagem para hoje. O que você diria para esse pessoal todo que está aí conosco? Olha, Ani, você mencionou uma coisa muito importante e valiosa, né? Que o que você vê na Bíblia, e aí falando da Bíblia hebraica, né, é uma cultura de vida, é uma cultura de celebração, assim, que a flor nasce no deserto. E sendo uma cultura de vida, ela é uma cultura de esperança, né? Por um mundo confuso, um mundo muitas vezes adoecido e cansado, a gente deve entender que a Bíblia tem, né, esse manancial, né? Ela conversa conosco em dimensões que a gente não consegue, às vezes, nem quem transmite a palavra não consegue entender. Então o desafio é que a gente
cresça, né, num conhecimento aprofundado, e aí a gente deixa um pouquinho de lado a nossa dogmática, a nossa tradição, né, a nossa peculiaridade histórica, assim, e mergulha no texto, porque tem muita coisa bonita, muita coisa especial, muita coisa viva, né, e aí a gente precisa servir, eu acho que principalmente de ponte, de canal, né, então você deixar a água passar, né, para que a sede, muito além da samaritana, né, chegue na vida de tantas pessoas, e quando a gente vê essa esperança bíblica florescer na vida das pessoas, das famílias, é muito bonito, né? Então, o meu pedido é que, às vezes a gente pensa, né, que as coisas são complicadas demais, e de fato, estudar profundamente coisas antigas é exigente, mas o desdobramento disso, por incrível que pareça, é a coisa mais simples do mundo, que até uma criança consegue entender. Então, que Deus abençoe a todos, abençoe o seu trabalho, a Sociedade Bíblica do Brasil, né, e todo o esforço aí de colocar a palavra divina na mão das pessoas. Saião, muito obrigado, um abraço para você, um abraço para todos que nos acompanharam, e que Deus nos abençoe nesse trabalho de levar a sua palavra e de ser alimentado por ela, porque quem mais é alimentado é aquele que transmite, porque antes de transmitir, ele consegue alimento rico. Que bom que é assim. Obrigado, Saião, Deus te abençoe. Obrigado a todos, um abraço. Um grande abraço. Obrigado.